Nessa aula agora da parte 4 de titulações de ácido e base, nós vamos realizar resolução de exemplo que mostra como calcular o pH no ponto de equivalência na titulação de um ácido forte com a base fraca e também na titulação de uma base fraca por um ácido forte. Então, na letra A, do exemplo 8, nós temos que calcular o pH no ponto de equivalência quando você tem uma mistura de 40 ml de ácido benzoico a 0,025 mol por litro, cujo Ka foi informado aqui, for titulado com 0,050 mol por litro de hidróxido de sódio. Percebam que aqui ele não nos forneceu o volume de hidróxido de sódio, mas ele diz que eu tenho que calcular o pH no ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-, ou seja, onde vai haver a total neutralização do ácido pela base. Então, novamente, nós temos que escrever a equação da reação do ácido benzoico com hidróxido de sódio, que vai formar o benzoato de sódio mais água. Vamos colocar as informações fornecidas para nós aí no enunciado. Eu tenho 0,025 mol por litro de ácido benzoico, num volume de 40 ml. Hidróxido de sódio foi adicionado uma solução de 0,05 mol por litro, mas não foi informado para mim o volume. Mas foi dito para mim que a titulação foi feita até no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, o número de mols de ácido benzoico tem que ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Se eu sei disso, eu até consigo achar esse volume aqui também. Então vamos transformar esses valores aqui de concentração e volume para mol, como nós já fizemos várias vezes em outros exemplos. A concentração, então, em mol por litro é dada pelo número de mols dividido pelo volume em litros. O número de mols, então, é encontrado multiplicando a concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Então, se eu tenho a concentração aqui, o volume, passo esse volume para litros e faço a multiplicação, enquanto que o número de mols de ácido benzoico aqui é de 1,0 vezes 10 a menos 3. Se eu estou calculando o pH no ponto de equivalência, o número de mols tem que ser exatamente igual ao número de mols de hidróxido de sódio aqui. Portanto, já que a reação é 1 para 1, então esse valor de número de mols tem que ser de 1,0 vezes 10 a menos 3 mol também de hidróxido de sódio. Certo? Se aqui fosse 2 balanceando a equação, esse número tinha que ser 2 também, 2 vezes, tá certo? Mas como é 1 para 1, os valores são iguais. Da mesma forma que eu consigo achar qual que é o número de mols de benzoato de sódio que vai ser produzido aqui, porque isso vai ser importante para calcular o pH no ponto de equivalência, já que não vai sobrar ácido, não vai sobrar base, a única coisa que você vai ter na mistura para poder calcular o pH é o sal que vai ser produzido. Então, como a reação é de 1 para 1, o número de mols aqui também tem que ser o mesmo que está aqui, que reagiu completamente. Então, nós temos o número de mols do benzoato de sódio que foi produzido. Não sobra nem ácido e nem base. O pH vai ter que sair daqui. Então, nós temos que calcular a concentração do benzoato de sódio que foi formado. Para isso, eu tenho o número de mols, basta que eu saiba o volume. Só que eu sei esse volume, mas não sei esse. Eu tenho que descobrir esse volume aqui primeiro. Então, usando essa equação aqui, se concentração é o número de mols dividido pelo volume em litros, o volume em litros é o número de mols dividido pela concentração, como mostra aqui embaixo. Se eu tenho o número de mols e tenho a concentração, eu acho o volume. Claro que você pode usar a regra de 3 em vez de usar essas formas, se você preferir. Então, o volume aqui da solução de hidróxido de sódio é o número de mols dividido pela concentração dele em mol por litro, que vai dar um volume de 0,02 litros. Passando isso para ml, você multiplica por 1000, nós temos que o volume é de 20 ml. Então, agora nós temos o volume da mistura e temos também o número de mols do benzoato de sódio que foi produzido. Então, a concentração em mol por litro do benzoato de sódio produzido é o número de mols dividido pelo volume em litros. O número de mols dele é 1,0 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume em litros. 20 mais 40, que dá 60 ml. Transformando para litros, basta multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000. Consequentemente, fazendo esse cálculo, a concentração de benzoato de sódio é de 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Como o sal benzoato de sódio é um sal bastante solúvel, ele se dissocia completamente em Na+ e o íon benzoato. Então, a concentração de benzoato de sódio é igual à concentração do sódio
que é igual à concentração do benzoato, que é a base conjugada do ácido benzoico. Então, para calcular o pH, o que nós temos que fazer é a hidrólise do benzoato para poder achar, então, o pH. É o que nós vamos fazer agora. Então, vou escrever a equação da hidrólise do benzoato. A hidrólise é quando essa base aqui vai reagir com água. Ela vai pegar o hidrogênio da água, vai formar o ácido benzoico e liberar OH-. Então, nós temos esse equilíbrio aqui de hidrólise. Para essa reação, isso aqui é uma base. Então, nós precisamos saber o Kb dessa equação, tá? E nós podemos saber o Kb, já que nós temos o Ka do ácido conjugado dessa base. Mas, inicialmente, vamos colocar aqui na nossa tabela os valores que nós encontramos lá no slide anterior. Nós encontramos que a concentração de benzoato produzida naquela reação lá, no ponto de equivalência, foi de 1,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Inicialmente não tem a concentração do ácido é zero e do OH- também é zero. Vai haver a reação aqui e aí você vai ter uma redução aqui, o que vai acontecer nessa hidrólise. Então, se aqui é 1, eu coloco menos x. Se aqui é 1, eu coloco mais x. Se aqui é 1, eu coloco mais x novamente. Então, no equilíbrio, eu tenho do íon benzoato 1,67 vezes 10 a menos 2, menos x. Aqui 0 mais x, x. 0 mais x, x também. Então, para achar a concentração de OH-, que é igual ao valor de x, eu vou usar a expressão da constante de equilíbrio dessa base aqui, dessa dissociação dessa base aqui conjugada do ácido benzoico, que é a concentração do ácido benzoico vezes concentração do OH-, né? Concentração dos produtos sobre concentração do reagente, que é o íon benzoato. Bom, o exercício me fornece aqui o Ka do ácido benzoico, ele não fornece o Kb da base conjugada. Mas, como Ka vezes Kb tem que ser igual ao Kw, eu posso encontrar então o Kb. Então, o Kb vai ser o Kw dividido pelo Ka. Kw a 25 graus Celsius, que nós vamos considerar aqui, é de 1,0 vezes 10 a menos 14. E o Ka do ácido é 6,3 vezes 10 a menos 5. Então, quando nós fazemos esse cálculo, o Kb é de 1,59 vezes 10 a menos 10. Percebam que esse Kb é um valor muito pequeno. Se ele é um valor muito pequeno, essa reação que vai ocorrer de hidrólise aqui vai gerar um x muito pequeno. Então, novamente, nós podemos desprezar esse valor de x aqui no equilíbrio, nessa subtração, tá certo? Fazendo isso, vamos substituir os valores agora que eu tenho na minha expressão da constante de equilíbrio aqui. O Kb é 1,59 vezes 10 menos 10, concentração do ácido no equilíbrio é x, da OH- é x, e a concentração da minha base benzoato é 1,67 vezes 10 a menos 2. Fazendo esse cálculo, você encontra que o x é igual à concentração de OH-, que vai ser 1,63 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Bom, então você consegue fazer o menos log da concentração de OH- e encontrar o valor do pOH. Para você encontrar o pH, sabendo que pH mais pOH é igual a 14, então o pH vai ser 14 menos o valor do pOH, que você vai encontrar então um pH de 8,21. Então você resolveu o problema que agora calculou o pH no ponto de equivalência dessa mistura que foi feita na letra A. Na letra B, nós vamos fazer de forma semelhante e vamos calcular o pH no ponto de equivalência quando 40 ml de 0,100 mol por litro de amônia for titulado com 0,100 mol por litro de ácido clorídrico. Então, nesse caso agora, quem está dentro da bureta é a solução de ácido clorídrico, não foi fornecido o volume dele, que nós podemos encontrar, porque a reação vai ocorrer até o ponto de equivalência, e lá dentro do becker, onde está sendo medido o pH, você tem 40 ml da solução de amônia 0,100 mol por litro. Novamente escrevo a reação que ocorre entre ácido clorídrico e amônia. Nesse caso vai produzir o hidróxido de amônio, né, que eu coloquei aqui da forma dissociada, liberando o íon amônio e o íon hidróxido. Vou colocar as informações que o enunciado me forneceu. 0,100 mol por litro é a concentração da amônia e eu tenho um volume de 40 ml dela. Já do ácido clorídrico, eu tenho concentração de 0,100 mol por litro, mas não tenho o volume. Mas se eu achar o número de mols aqui,
eu vou poder saber o número de mols aqui e encontrar o volume, como eu fiz no exemplo anterior. Então, novamente, se a concentração número de mols dividido pelo volume em litros, o número de mols pode ser encontrado multiplicando a concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Então, se eu multiplicar a concentração em mol por litro vezes o volume aqui em litros, né, divide por 1000 os 40 ml, você tem que o número de mols de amônia nessa mistura é de 4 vezes 10 a menos 3 mol. Já que a reação é na proporção de 1 para 1, o número de mols de ácido clorídrico tem que ser igual ao número de mols de amônia que foi consumidos nessa reação. Então, portanto, o número de mols de ácido clorídrico é 4 vezes 10 a menos 3 mol. Então, esses dois aqui reagiram completamente, não sobrou nem ácido e nem sobrou base. A única coisa que formou aqui é o amônio, que vai ser usado para calcular o pH através da hidrólise dele. Portanto, eu tenho que saber qual é a concentração de amônio que foi produzida nessa reação. Para saber o número de mols é fácil, porque a proporção é 1 para 1 para 1. Então, se o número de mols que reagiu aqui é 4 vezes 10 a menos 3, o número de mols formado aqui também tem que ser 4 vezes 10 a menos 3. Para achar a concentração do amônio, eu preciso do número de mols que eu tenho, mas preciso dividir pelo volume em litros. O volume aqui eu tenho 40, mas aqui não tem. Então eu posso achar o volume aqui, já que eu tenho a concentração e o número de mols. Então, o volume em litros pode ser determinado pelo número de mols dividido pela concentração em mol por litro, né? Mexendo nessa equação. Joga esse volume para lá cima e passa a sua concentração dividindo aqui. Então, o volume aqui de solução de ácido clorídrico é o número de mols dele que reagiu, dividido pela concentração dele, que é 0,100 mol por litro. Então, o volume é de 0,04 litros, que multiplicando por 1000, você vai ter um volume, então, de 40 ml. Então, agora você tem que o volume da sua mistura é 40 mais 40, 80 ml. Se você tem um número de mols de amônio, você pode, então, determinar a concentração em mol por litro, fazendo um cálculo aqui. Divide o número de mols de amônio formado pelo volume total em litros. Eu peguei 80 ml, multipliquei por 10 a menos 3 para transformar para litros. Então, eu tenho uma concentração de amônio igual a 0,05 mol por litro. Então, esse íon amônio, ele vai sofrer hidrólise, tá certo? Desculpa aqui, eu cometi um pequeno erro, né? Aqui não é OH- que tem aqui não, tá? Aqui teria que ser Cl-, né? Reagiu HCl com amônio, então gerou Cl- aqui, e não OH-, tá? Bom, mas de qualquer forma, o cálculo está todo feito correto. A concentração de amônio formada é 0,05 mol por litro. Então, eu tenho que usar a hidrólise do íon amônio para poder calcular o pH. Então, o íon amônio, quando sofre hidrólise, ele doa um próton H+ para a água, se transforma em amônia e libera o íon H3O+, né, que é o que caracteriza o ácido aqui. Então, você coloca os dados naquele quadro novamente. Qual a concentração inicial de amônio que você tem? Nós encontramos no slide anterior, que é 0,05 mol por litro. Concentração inicial de amônio é 0, concentração de H3O+ também é 0. Vai haver a hidrólise aqui, então você vai ter uma perda da concentração inicial de amônio, que é o menos X. Então, no equilíbrio, você vai ter 0,05 menos X. Já aqui é 1 para 1, vai ser formado, então se aqui é X, aqui tem que ser mais X, 0 mais X, X no equilíbrio. Aqui também é 1 para 1, vai formar X aqui, por isso que é mais X. Então no equilíbrio você tem X de concentração de H3O+, que é o mesmo que a concentração de H+, né? Para calcular, então, o pH dessa solução, dessa mistura que foi formada, você usa a constante de equilíbrio para essa equação aqui, que é a hidrólise deste íon amônio, que ele é um ácido. Então, o Ka desse íon amônio é a concentração de amônia vezes concentração de H3O+, dividido pela concentração do íon amônio. Bom, o Ka, geralmente você não vai encontrar o Ka em tabelas do íon amônio, você vai encontrar o Kb para amônia. E o Kb da amônia é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu tenho o Kb da amônia e sei que a relação de Ka e Kb é que o Ka vezes o Kb é igual ao Kw, eu consigo então achar o Ka do íon amônio. Então o Ka é o Kw dividido pelo Kb. Então o Kw é 1,0 vezes 10 a menos 14 e o Kb da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, consequentemente, o Ka
do íon amônio é 5,55 vezes 10 a menos 10. Como esse é um valor muito pequeno, novamente, nessa subtração eu vou desprezar o valor de x aqui, porque significa que essa hidrólise vai produzir um x muito pequeno, tá? Já que a constante aqui é muito pequena. Então, substituindo os valores nessa expressão, você tem o Ka, que é igual a 5,55 vezes 10 a menos 10, a concentração de amônio no equilíbrio é x, a concentração de H3O+, no equilíbrio é x, e a concentração de amônio é 0,05, desprezando o valor de x aqui. Então, isso facilita o nosso cálculo, que aí não cai numa equação de segundo grau, né? Multiplicando, então, aqui e fazendo a raiz quadrada, você tem que a concentração de H+, que é a mesma coisa de H3O+, né? Ele é igual ao valor de x, que é 5,27 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Então, quando você faz o menos log da concentração de H+, você encontra que o pH é igual a 5,28, certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.